Silvio, um executivo acostumado a ignorar pedidos, desacelera ao ouvir o que saiu da boca daquele menino. Em 3 encontros, um menino que não pede, vende, desmonta sua lógica com dignidade e precisão, transformando uma simples abordagem na rua em um ponto de virada que ele não consegue mais ignorar. O que começa pipoca vira uma decisão que conecta passado e presente. Quando ele descobre quem é a mãe, entende. Não era caridade, era destino mudando 3 vidas. Seja muito bem-vindo ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Aqui cada história é um refúgio. Enquanto o mundo lá fora pesa, a gente abre espaço para sentir, refletir e lembrar que ainda existe bondade, recomeço e sentido. Tudo em narrativas que aquecem o coração e ficam com você depois que terminam. Quero mandar um abraço muito especial para Dair Vitoriano, de Franca, SP, Elza Cardoso, de Campo Belo, MG, e Lirice Maria, de Taquaritinga do Norte, PE. Recebam todo o nosso afeto. É uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente. Agora, se prepara, porque a nossa história está prestes a começar. Havia, naquela calçada apressada do centro, um menino que à primeira vista se confundia com o movimento. Mais um rosto entre tantos, perdido no fluxo constante de pessoas que atravessavam a rua sem realmente olhar para os lados. Não era incomum ver alguém tentando chamar atenção ali. A cidade estava acostumada a pedidos, a vozes que se misturavam ao barulho dos carros e ao ritmo impaciente dos passos. Ainda assim, havia algo naquele menino que quebrava de forma sutil o padrão. Ele não pedia, ele vendia. Seu carrinho de pipoca ficava encostado ao muro de um prédio comercial. Era antigo, com a tinta desgastada nas bordas e uma roda que denunciava o tempo a cada movimento. Mas havia um cuidado visível em cada detalhe. Os saquinhos alinhados com precisão, o vidro limpo, o cheiro quente e doce da pipoca recém-feita que se espalhava no ar desde cedo. Luiz Henrique chegava antes dos primeiros executivos, abria o guarda-sol, já desbotado pelo sol de tantos dias, e aguardava, em silêncio, o início de mais uma rotina. Tinha 15 anos, mas carregava no olhar uma maturidade que não combinava com a idade, como se a vida tivesse apressado nele aquilo que, em outros, leva tempo para surgir. Silvio, por sua vez, não era o tipo de homem que se detinha em detalhes assim. Aos 42 anos, sua trajetória havia sido construída com rigor e método. Empresa própria desde cedo, decisões calculadas, sócios que ficaram pelo caminho, uma carteira de clientes que já não exigia esforço para crescer. Seus dias seguiam um roteiro preciso. Acordar às 6, café tomado sozinho, saída às 7, chegada ao escritório antes de todos, como se a disciplina fosse a engrenagem que mantinha tudo funcionando. Era o tipo de sucesso que impressiona à distância, quase intocável, como um lugar onde poucos realmente chegam e menos ainda entendem. Por isso, na primeira vez que Luiz Henrique o abordou, Silvio sequer diminuiu o passo. "Moço, compra uma pipoca para me ajudar no tratamento da minha mãe." Ele ouviu, mas continuou andando. Havia dezenas de pedidos assim espalhados pela cidade, e ele aprendera com os anos a criar uma membrana entre si e o mundo que não era frieza, ao menos era o que dizia a si mesmo. Era foco. No dia seguinte, porém, o menino estava lá de novo, e desta vez disse algo diferente. "Moço, compra uma pipoca para ajudar no tratamento da minha mãe. Custa só R$ 5. Para o senhor pode ser pouco, mas para mim faz muita diferença." Silvio já tinha dado 3 passos quando aquelas palavras o puxaram de volta, como um eco que não aceita ser ignorado. Não foi o pedido que o fez parar, foi a forma. O menino não implorou. Ele apenas disse, "Faz diferença." E naquela simplicidade havia uma dignidade rara, quase desconcertante. Uma clareza de valor que Silvio não via há muito tempo. Talvez nunca tivesse visto assim, tão limpa, tão direta. Ele parou. Houve um breve silêncio, como se algo dentro dele estivesse sendo reorganizado. "Eu compro,
Mas não vou levar, estou indo para a empresa, disse com a voz mais baixa do que de costume. Abriu a carteira, entregou o dinheiro sem contar, sem esperar troco. Fica com o restante. O menino agradeceu com um olhar sério, firme, um agradecimento que não era exagerado nem infantil, era sincero, e aquilo ficou. Silvio seguiu o caminho, mas já não era o mesmo. Havia um incômodo silencioso dentro dele, como se, pela primeira vez em muito tempo, algo tivesse atravessado a barreira que ele levou anos para construir, e ele ainda não sabia dar nome ao que estava sentindo. No terceiro dia, já não era indiferença o que o movia, mas uma curiosidade silenciosa que ele não fez questão de disfarçar. Não tinha a ver com compaixão. Silvio sempre soube distinguir bem as duas coisas, e para ele, a curiosidade era mais direta, menos indulgente. Quando Luiz Henrique repetiu a abordagem, como fazia todas as manhãs, Silvio não seguiu em frente. Parou ali mesmo, na calçada, a pasta firme na mão, como se algo finalmente exigisse resposta. O que aconteceu com a sua mãe de verdade? O menino sustentou o olhar sem hesitar. Ela sofreu um acidente, ficou na cadeira de rodas, mas está se recuperando. Ainda não consegue trabalhar. Somos só nós dois aqui. O resto da família mora longe. Ela recebe um auxílio, mas não cobre tudo. Aí eu comecei a vender pipoca. Silvio inclinou levemente a cabeça, analisando mais do que ouvindo. Por que pipoca? Porque foi o que deu mais retorno com o que eu tinha para começar. O carrinho é emprestado de um vizinho. Ele fez uma pausa breve, quase calculada. O senhor quer entender o negócio ou a minha história? Aquilo o pegou desprevenido. Silvio soltou um riso baixo, raro, sincero. Não lembrava a última vez que alguém o havia tirado do controle daquela forma. Os dois, respondeu, e pela primeira vez em muitos anos ficou ali mais tempo do que deveria. Conversaram por quase 20 minutos enquanto a cidade seguia seu ritmo ao redor. Naquele dia, Silvio chegou tarde ao escritório. Não por acaso, mas por escolha. Havia algo no menino que não era apenas inteligência. Era uma forma específica de ver o mundo, uma consciência do que era possível dentro do que existia. Luiz Henrique não se queixava, calculava. Silvio reconhecia isso porque havia sido assim também, em outro tempo, numa cidade menor, com um pai que trabalhava em obra e uma mãe que costurava para fora. Mas ele não havia tido ninguém que parasse na calçada por ele. Por isso, na manhã seguinte, fez a proposta. Eu tenho uma empresa. Posso te oferecer uma vaga como aprendiz. Você tem 15 anos? Tenho. Então é possível. Silvio olhou para ele por um momento. Não estou fazendo isso por pena. Estou fazendo porque você tem algo que a maioria das pessoas que trabalha comigo não tem. E porque alguém devia ter feito isso por mim quando eu tinha a sua idade. Trocaram endereços. Na manhã seguinte, Silvio enviou um motorista ao endereço que o menino havia anotado num pedaço de papel de saquinho de pipoca. Enquanto isso, ele tinha um compromisso que havia marcado há semanas, desses que a rotina tende a empurrar para a última posição: acompanhar a mãe em exames de rotina no hospital. O hospital tinha aquele cheiro de álcool e ar-condicionado que Silvio associava à infância. Internações da mãe quando ele era pequeno, corredores compridos que pareciam não ter fim. Ele deixou-a nos exames e foi sentar numa cadeira na área de espera, abrindo o celular por hábito antes de perceber que não queria olhar para ele. Foi quando viu, numa cadeira de rodas próxima à recepção, uma mulher aguardava sozinha. Cabelos ruivos, presos de qualquer jeito numa trança lateral, e olhos azuis voltados para a janela com aquela expressão particular de quem está acostumado a esperar. Silvio ficou olhando por uns segundos antes de entender o que estava sentindo. Reconhecimento. Não o tipo que vem de encontros recentes, o tipo que vem de muito antes. Rafaela? Ela virou a cabeça. Os olhos azuis, exatamente os mesmos, ele pensou, absolutamente os mesmos de 20 e tantos anos atrás. Pousaram nele com aquela demora característica de quem está tentando costurar o presente ao passado. Silvio.
A voz era mais baixa do que ele lembrava, mas o timbre era o mesmo. Meu Deus! Ele puxou uma cadeira e sentou perto dela, e por alguns instantes nenhum dos dois disse nada. O silêncio daqueles que conheceram o tempo em que as palavras não eram necessárias. Rafaela havia se mudado quando tinham 17 anos. O pai dela recebera uma proposta de trabalho noutra cidade e ela foi embora numa tarde de segunda-feira sem que nenhum dos dois soubesse muito bem o que aquilo significava. Silvio lembrava do portão fechado, da sensação de que algo havia sido interrompido no meio de uma frase. Agora ela tinha 38 anos, cabelos que o tempo havia deixado mais ricos em tom, e uma cadeira de rodas que ela ocupava com a resignação discreta de quem aprendeu a não fazer dessa resignação uma identidade. O que aconteceu? Perguntou ele com cuidado. Acidente de carro. Ela olhou para as próprias mãos. Estou em recuperação. Os médicos dizem que com fisioterapia eu volto a andar normalmente, mas é demorado. Você está sozinha aqui? A vizinha me trouxe. Meu filho está... Ela começou e então sorriu de um jeito que Silvio não conseguiu decifrar completamente. Ele está trabalhando, ou começando a trabalhar hoje. Havia algo naquele sorriso, uma gratidão que não era simples, que carregava camadas. Um anjo apareceu na vida dele, disse ela quase para si mesma. Pelo menos é o que eu acho. Silvio ficou quieto por um momento. Quantos anos ele tem? 15. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente do anterior. Silvio sentiu as peças se aproximando antes de se encaixar. Ele vende pipoca numa rua do centro? Rafaela virou o rosto para ele de vez, com aquela expressão de quem acaba de sentir o chão se mover de forma inesperada. Como você sabe disso? Porque eu ofereci emprego a um menino de 15 anos que vende pipoca, cuja mãe está em uma cadeira de rodas. Ela chorou um pouco, ali mesmo na área de espera, sem tentar esconder. Não era fraqueza, era o tipo de emoção que acontece quando algo que parecia caos revela de repente uma ordem que você não havia enxergado. Silvio trocou o número de telefone com ela antes de ir buscar a mãe. Disse que podia ajudar se precisasse. Ela recusou, como era de se esperar. Conhecia Rafaela o suficiente, mesmo através do filtro do tempo, para saber que ela não aceitava facilidade. Mas deu o número assim mesmo. Nos dias seguintes, ele observou o menino no trabalho e percebeu, naquele contexto diferente da calçada, o quanto a história de Luiz Henrique era feita de lacunas. Não do tipo que se conta, do tipo que se vive em silêncio. Havia esforço demais concentrado naqueles ombros jovens e uma leveza que só existe em quem aprendeu a não reclamar do peso. Quando Silvio foi à casa deles pela primeira vez, com algum pretexto razoável que hoje não importa, Rafaela estava na sala, com um livro no colo, e o recebeu com a mesma compostura que ele havia reconhecido no filho. Eu tenho uma proposta, disse ele, sentado numa cadeira de plástico que rangeu sob seu peso. Minha casa é grande, tenho uma empregada que passa a semana lá. Vocês dois viriam ficar comigo enquanto ela faz o tratamento. Ficaria mais fácil. Silvio, o tom dela era gentil, mas firme. A gente não pode simplesmente... Somos amigos. Ele a olhou diretamente. Éramos amigos antes de qualquer coisa mudar. Isso não precisa ser complicado. Luiz Henrique, que estava na porta da cozinha ouvindo tudo, disse apenas, "Mãe, vamos." Ela olhou para o filho por um longo momento. Depois, com um suspiro que tinha mais rendição do que derrota, concordou. A casa de Silvio era espaçosa e silenciosa, do tipo que incomoda. O silêncio de lugares que foram construídos para ser habitados por mais de uma pessoa e acabaram sendo habitados por apenas uma. Havia cômodos que ele não entrava há meses, uma mesa de jantar grande demais para um homem só, um quintal que a empregada regava, mas ninguém utilizava. Tudo isso mudou de um modo que ele não havia previsto. Não foi uma mudança brusca. Foi gradual, como a temperatura de uma tarde que você só percebe que mudou quando já está fresca. O café da manhã passou a ter conversa. As noites passaram a ter som. Luiz Henrique tinha o hábito de colocar música enquanto estudava, um volume baixo que vazava a porta afora e chegava até a sala onde Silvio lia.
O quintal foi utilizado, as tardes foram divididas e a mesa de jantar ganhou de alguma forma a proporção certa. Com Rafaela, a convivência tinha uma textura particular. Eles retomaram a amizade com a naturalidade de quem continuou uma conversa interrompida, sem precisar explicar referências, sem a estranheza de quem está se conhecendo. Mas havia algo mais do que familiaridade. Havia uma atenção mútua que os dois reconheciam e que nenhum dos dois nomeava. Ela fazia fisioterapia 3 vezes por semana. Silvio a levava quando podia, esperava lendo algum relatório no carro e no caminho de volta paravam sempre num lugar diferente. Uma padaria, uma praça, uma livraria de rua que ela havia avistado pela janela numa tarde e pedido para parar. Eram horas simples, sem pretensão. E exatamente por isso tinham um peso que os dois reconheciam em silêncio. Você não precisava fazer isso tudo, ela disse uma tarde, no caminho de volta da fisioterapia, com os olhos na paisagem que passava. Eu sei, respondeu ele. Então por que faz? Ele levou alguns segundos para responder, e quando respondeu, foi com uma honestidade que o surpreendeu a ele mesmo. Porque quero. Ela não disse nada, mas virou o rosto e o olhou por um instante antes de voltar à janela. E havia naquele olhar uma compreensão que dispensava complemento. A recuperação de Rafaela foi lenta, como são todas as recuperações reais, não em linha reta, mas em avanços e recuos, dias bons seguidos de dias em que o corpo parece esquecer o que havia aprendido. Luiz Henrique acompanhava tudo com aquela seriedade que Silvio havia aprendido a interpretar como forma de amor. O menino não demonstrava com palavras, demonstrava fazendo, buscando a mãe quando precisava, lembrando dos remédios, sentando perto dela nas noites em que ela ficava quieta demais. Na empresa ele crescia de maneira que os outros funcionários comentavam entre si. Havia uma capacidade de concentração em Luiz Henrique que não era comum, uma disposição de entender o porquê das coisas em vez de apenas executá-las. Silvio o observava de longe, com aquele orgulho oblíquo de quem não sabe exatamente a que tem direito, mas sente de qualquer jeito. Então, numa tarde de outubro, após 8 meses de fisioterapia, Rafaela levantou da cadeira de rodas e deu os primeiros passos sem apoio. Silvio estava na sala quando isso aconteceu. Ela havia pedido para tentar sozinha, sem assistência, sem as mãos de ninguém, só o corredor entre ela e o outro lado. Ele ficou parado na entrada, com os braços cruzados, segurando a respiração sem perceber. Ela atravessou o corredor inteiro. No final, ela se virou para ele com os olhos marejados e uma expressão que misturava alívio, vitória e uma espécie de incredulidade, como se parte dela não houvesse acreditado até aquele momento que o corpo era capaz disso. Silvio foi até ela sem pensar. Colocou as mãos nos braços dela e ficaram assim por um segundo, próximos o suficiente para que ele pudesse ver cada detalhe do rosto dela, a constelação de sardas no nariz, o modo como os olhos azuis ficavam ainda mais claros quando ela estava emocionada. Consegui, ela disse como se precisasse ouvir a própria voz dizendo aquilo. Conseguiu, ele confirmou. E então, com a mesma ausência de planejamento que caracterizava os melhores momentos da vida de Silvio, ele disse o que havia guardado por meses. Não quero que você vá embora. Rafaela o olhou com aquela demora que ele já conhecia. A demora dela para processar as coisas que importavam, como se precisasse passá-las por algum filtro interno antes de respondê-las. Silvio, eu sei que você tem a sua vida. Eu sei que você quer voltar para a sua casa, retomar as suas coisas. Só precisava te dizer isso. Ela ficou olhando para ele por um tempo que pareceu longo. Depois, com uma suavidade que não era fraqueza nem hesitação, foi ela quem chegou mais perto. O beijo foi breve, mas era o tipo de beijo que não precisa de duração para ser definitivo. Eles não se apressaram. Construíram o relacionamento com a mesma calma com que haviam construído a amizade, sem saltar etapas, sem fingir que a vida era mais simples do que era. Havia dificuldades práticas, ajustes, conversas que precisaram ser tidas mais de uma vez.
Luiz Henrique, quando soube, ficou quieto por um momento e depois disse, com aquela seriedade que Silvio já havia aprendido a amar: era só questão de tempo. Casaram-se numa tarde de março, numa cerimônia pequena, família próxima, alguns amigos, e o menino que havia vendido pipoca numa calçada e, sem saber, havia mudado a rota de 3 pessoas. Luiz Henrique estava de terno pela primeira vez na vida, desconfortável com a gravata, mas sorrindo com uma abertura que raramente aparecia nele em público. Rafaela entrou caminhando, nos próprios pés, sem cadeira, sem apoio, com os cabelos ruivos soltos e os olhos azuis fixos em Silvio, com aquela intensidade que ele havia reconhecido no hospital e que nunca mais havia saído da memória. Nos meses que se seguiram, ela começou a trabalhar na empresa, não como funcionária qualquer, como alguém que entendia o negócio por dentro, que fazia perguntas que Silvio não havia parado para se fazer, que trazia uma perspectiva diferente da que ele estava acostumado. Mas havia algo que ela havia carregado dentro de si por anos e que o casamento e a estabilidade haviam reacendido: o desejo de estudar. Eu sempre quis fazer uma faculdade, disse ela uma noite, com aquela voz de quem está confessando algo que guardou por tempo demais. Então faz, respondeu ele sem hesitação. Não é tão simples, é mais simples do que você acha. Ela estudou. Conciliou os cadernos com a empresa, as provas com os projetos, as noites de leitura com as manhãs de trabalho. Havia cansaço, havia dias em que parecia demais, mas havia também aquele tipo de satisfação que só existe quando se faz algo que sempre foi seu, que esperou pacientemente na fila enquanto a vida acontecia à frente. Na noite da formatura, Silvio e Luiz Henrique estavam na primeira fileira. O menino, já não tão menino, 16 anos de terno sem gravata desta vez, porque havia aprendido onde ceder e onde resistir, aplaudiu de pé quando ela subiu ao palco. Rafaela segurou o diploma com as 2 mãos, olhou para a plateia e os encontrou entre todos os rostos. Sorriu com aquele sorriso que Silvio havia aprendido a reconhecer como o mais verdadeiro dela. Não o sorriso de polidez, nem o de alegria performática, mas o de quem está, finalmente, no lugar certo. Há uma tentação fácil de enxergar o acidente de Rafaela como tragédia pura, o pior momento de uma vida que já havia acumulado dificuldades demais. E durante muito tempo ela mesma o enxergou assim. As noites longas na cadeira de rodas, a dependência que a envergonhava, o filho de 15 anos carregando um peso que não deveria ser dele. Mas as histórias raramente são o que parecem no meio. O acidente que a tirou do movimento foi o mesmo que colocou Luiz Henrique numa calçada, num carrinho de pipoca emprestado, no caminho de um homem que tinha exatamente o que o menino precisava e que precisava, sem saber exatamente do que o menino traria. E foi o mesmo que reuniu, num corredor de hospital, 2 olhos azuis e um reconhecimento de 20 anos atrás. Às vezes, o que parece o fim de um caminho é, na verdade, o começo de outro. Às vezes, a dificuldade não é o oposto da sorte, é o próprio meio pelo qual ela chega. E às vezes basta uma criança com um carrinho de pipoca e a coragem de dizer, sem rodeios, que R$ 5 podem fazer muita diferença para que o mundo inteiro mude de direção. Qual parte da história mais tocou você? Conta aqui nos comentários, queremos muito saber o que você sentiu. Se essa história te fez bem, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias assim. Obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até a próxima história.